Estamos de volta com conexão pela TV, pela FM 103.3, com informações sobre o tempo. A instabilidade toma conta do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e a temperatura deve ultrapassar os 30 graus em boa parte dos municípios, inclusive aqui no Vale dos Sinos. Confira agora como fica a previsão para essa terça-feira. Nesta terça-feira, o avanço de uma nova frente fria pelo sul do estado provoca chuva a partir da tarde no leste. Na região sul, muitas nuvens se formam, mas não chove. E nas demais áreas, faz sol e calor. Nos vales e em costa da serra, o tempo fica encoberto com chances de chuva passageira ao longo do dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. Em Gramado, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Ivoti, a mínima é de 18 e máxima de 29. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 20 e 30 graus. Em Imbé, mínima também de 20 e a máxima atinge os 30 graus. A popularização da ciência impõe muitos desafios e alguns deles estarão em pauta entre hoje e amanhã durante a 4ª jornada realizada no campus da Unicinos em São Leopoldo. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no estúdio Maria Eduarda Guerin, que é coordenadora do evento, professora do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos. Também com a gente Antônio Carlos Sartini, diretor do Museu da Língua Portuguesa. Também Eduardo José Siqueira Barbosa, representante do programa Ciência Hoje, de apoio ao ensino. E Graça Caldas, jornalista e pesquisadora do Laboratório de Jornalismo Científico da Unicamp. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Bom, professora Maria Eduarda, para a gente começar essa conversa, acho que é importante a gente falar, entender primeiro esse conceito, né? O que significa a popularização da ciência? Olha, popularizar a ciência é tornar a ciência acessível ao público leigo. Transformar aquele discurso científico, recontextualizar o discurso científico para um ambiente diferente, para um local diferente, né, midiático, né, desse discurso científico. Então, ele tem um pouco de didático, né, um pouco também das características do discurso de popularização, o discurso midiático, e tornar, então, esse discurso e essas pesquisas, esse material que é produzido nas universidades, e mostrar isso e tornar acessível ao público leigo. Né? Antônio Carlos, qual o maior desafio, então, disso, né, de tornar esse conceito mais próximo da realidade das pessoas? Olha, na realidade, o grande desafio é a questão exatamente do planejamento, né? Como é que você vai operar essa popularização da ciência? Para isso você precisa ter, além da vontade política, políticas públicas. E para termos políticas públicas você precisa de planejamento, você precisa de recursos. Quando nós falamos em recursos, vamos pensar em dinheiro, tá certo? Em orçamento e especialistas também. Eu acho que nesse momento a grande questão é você ter políticas públicas e bem sedimentadas na questão dos recursos com planejamento. Senão, a gente fica só na vontade política, né? A gente percebe universidades e instituições atuando com sucesso na área, mas não há um planejamento, não há uma visão a longo prazo. Eu acho que isso é extremamente importante para o sucesso de qualquer desejo nosso, né, de qualquer política. Quer dizer, você precisa ter realmente políticas públicas bem estruturadas e com recursos. Eduardo, promover a inserção da ciência como elemento vivo no cotidiano dos alunos seria principalmente papel do professor, principalmente, unicamente, ou de outras pessoas também? Eu acho que é uma atribuição de toda a sociedade. Existe um ditado africano que diz que para educar uma criança você precisa de toda uma aldeia. O que quer dizer isso? Que todo mundo tem que participar. Tá certo? Eles pegam aquela criança e adotam todos os sábios, todos os anciãos e os jovens para educar aquela criança. O professor tem um papel fundamental, tá certo? Agora, popularizar a ciência também, com licença da Maria Eduarda, é levar essa coisa para o imaginário popular, inserir na agenda do público em geral. Que não seja outro mundo, né? Que não seja de outro mundo, na verdade. Que não seja outro mundo, exatamente. Agora, o professor tem um papel fundamental. Agora, o que se percebe é que, hoje em dia, ele não está tão preparado. O professor generalista, principalmente no ensino fundamental, porque eu acredito que você tem que começar do início, tá certo? Aquele dito popular que diz que é de pequenino que se torce o pepino.
Então, a gente tem que começar com as crianças, porque elas já nascem, o ser humano já nasce com o espírito da investigação, com o espírito da descoberta, da conquista. E, de uma certa forma, o professor precisa ser um sedutor de continuar desenvolver esse sentimento, A esse gente vê espírito muito professor científico. como esse agente transformador, na verdade, né? A gente deposita muito essa confiança nele nesse aspecto. Exatamente. Então, é por aí. Quer dizer, não é só o papel do professor, é papel da política pública, como disse o Antônio, é papel da mídia, é papel de toda uma aldeia, ou seja, de toda a sociedade. Bom, a gente quer saber a opinião da Graça também. Graça, qual o papel da divulgação da ciência para a sociedade compreender realmente o significado de ciência? Então, a popularização é o ponto de partida para a divulgação da ciência. E a popularização implica em você formar cidadãos, em você formar uma cultura científica. E essa cultura científica, ela só é formada na medida em que você mostra ao cidadão em geral que a ciência faz parte do nosso cotidiano. Essa aventura do conhecimento, como disse o colega, né, é importante para que a gente mantenha viva a curiosidade das crianças quando elas se transformam em adultas. E formar a cultura científica significa mostrar que a ciência é falível, que a ciência tem interesses, que a ciência também pode ajudar a resolver problemas econômicos, que a ciência é geradora de riqueza e que a ciência é algo que está a nosso favor. Tá certo. Bom, dentro disso a gente quer saber a experiência do Eduardo com o programa Ciência Hoje de apoio ao ensino, do qual o senhor faz parte. Como é que o senhor acredita que esse programa ele ajuda a contribuir, então, para a popularização da ciência? Então, como eu disse inicialmente, quer dizer, você tem que começar do início da vida das pessoas, né? A criança sai de uma fase que é extremamente lúdica, que ela, até os 6 anos, ela vai para a escola ou não, mas ela brinca e ela faz as descobertas dela com o brincar. A hora que ela entra no ensino fundamental, ela começa a ter responsabilidade. Puxa, que chato, eu vou ter que aprender a ler, vou ter que aprender a escrever. Começa a assumir responsabilidades. O programa traz essas responsabilidades de uma maneira lúdica, com a formação do professor que a gente promove. Ele mostra que a ciência é uma coisa do dia a dia das pessoas. Nós aqui estamos num ambiente que tem ciência para todo lado. Essas lâmpadas que nos iluminam, o nosso respirar, isso tudo tem ciência. Esse papel que você tem na mão tem ciência, a caneta tem tecnologia, tem ciência. A gente procura, com esse programa, usando a revista Ciência Hoje das Crianças, que é a única no Brasil, levar essa linguagem, essa ludicidade para a sala de aula e mostrando aos professores que ciência não é uma coisa muito complicada, ela é, desde que tratada convenientemente. O programa tem reflexos fantásticos. Nós temos várias crianças que chegam e dizem: eu quero ser cientista quando eu crescer. Pode até ser que seja uma vontade momentânea, de impulso, mas por que não cultivar? E é isso que o programa tenta promover. E eles acabam sendo disseminadores dessa ideia também, levando para as famílias, para as comunidades. Isso é bacana. Eu quero saber agora, Antônio Carlos, então, a experiência do Museu da Língua Portuguesa, então, nesse movimento de popularização da ciência. Olha, acho que o Museu da Língua Portuguesa tem uma história aí de 7 para 8 anos, né, de muito sucesso no que diz respeito exatamente à comunicação dos seus conteúdos, no caso, a língua portuguesa, né? Isso usando todas as possibilidades que hoje nós temos, né, as possibilidades tecnológicas, mas também trabalhando muito com um corpo de educadores. São 22 pessoas, né, que fazem essa mediação do museu com o público. Acho que quando nós falamos de popularização da ciência, neste momento, nós estamos falando também de um processo que os museus vêm vivendo nas últimas 3 décadas, né? Sabemos que o tripé de um museu é a preservação, a pesquisa e a difusão. Durante muitos anos, se deu muita atenção à preservação e à pesquisa, e pouquíssima atenção à difusão. A difusão, o que é? Exatamente a exposição, a exibição daquilo que está sendo preservado e do que foi pesquisado. Aí é aquela ideia do museu, que era um monte de coisa antiga, né, porque não se tinha muita preocupação em como comunicar isto aos visitantes, ao público, uma posição bastante elitista do museu. Nas últimas décadas, os museus perceberam que preservar,
e pesquisar e não comunicar e não difundir é a mesma coisa que não preservar e não pesquisar. Então, hoje, a força do museu está exatamente na comunicação, não é? Como é que você cria esse canal, esse vínculo com o seu público, apresentando aquilo que você está preservando e o que você está pesquisando. Eu acho que, nesse sentido, o Museu da Língua Portuguesa vem atuando muito bem, que são 7 para 8 anos, mais de 3.300.000 pessoas, né? Vários programas reconhecidos e premiados, né? E aí é um conjunto mesmo de profissionais pensando como é que a gente pode aproximar o museu, aproximar a língua portuguesa dos nossos jovens estudantes, dos nossos jovens visitantes. E sempre pensando em quebrar essa relação de poder do museu com o visitante. Porque, queira ou não queira, o museu é um espaço de poder, como a academia também, a universidade é um espaço... Mas é importante que a população se aproprie, né? Exatamente, é um espaço de poder. Eu acho que o nosso papel e exercer o poder com ética, com consciência, com dignidade, não há problema nenhum, tá certo? Mas o papel do museu, e eu acho que hoje da universidade, é exatamente quebrar esse espaço de poder, nessas relações de poder, chamar a população para dentro do museu, para dentro da universidade, para que eles possam realmente se apoderar desse conhecimento que é produzido em espaços diferentes, mas que realmente é um conhecimento que tem que ser socializado, né? Que tem que ser vivido por todos. É isso que o museu, em linhas muito rápidas, tem feito nesses 8 anos. Tem muita coisa a ser feita, né? Mas nós sabemos que um museu, ele nunca está pronto, ele está sempre se pensando, se reinventando. E que é necessário realmente, né, para cumprir todo o papel realmente. Bom, agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre a popularização da ciência. É isso aí, um instante só, a gente já volta.